Fala, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossa matéria trabalhando o capítulo 10, tá bom? E o capítulo 10, ele é bem curtinho, bem simples e fala sobre escravidão, resistência e a diáspora africana, tá? Basicamente, esse capítulo ele vai trabalhar com a escravidão na Idade Moderna, que é o período que a gente está trabalhando, a era das colonizações e tudo mais, tá? Dito isso, eu tô com o meu roteiro aqui de conteúdo aqui na prancheta e compartilhei a tela aqui com vocês, tá? Mas eu vou seguir mais no meu roteirinho. Aí, quando eu achar necessário, eu coloco aqui para vocês verem, tá bom? Basicamente, né? Quando a gente trabalha a escravidão, a gente entende que a escravidão ela é algo que existe desde a Idade Antiga, né? Desde o início da história da humanidade, tá bom? Agora, a gente tem trabalhado esse ano com a escravidão como modo de produção, o modo de produção escravista. O que isso significa dizer? Que o escravo na Idade Moderna ele sustenta a produção, ele é a base da produção. Então, é o escravo que vai trabalhar, que vai gerar renda para os seus senhores, que vai ser toda a base mesmo da economia colonial. Sem o escravo, a colonização não funciona, ok? Ela não fica tão rentável quanto ela é com o escravo ali. Então, de que maneira esse escravo negro africano ou escravo indígena também, ele se insere, ele está dentro desse modo de produção escravista? Ele está de duas maneiras diferentes, como um trabalhador escravo e como um escravo mercadoria. O que isso significa dizer? Que o escravo ele é um bem muito precioso enquanto mercadoria, por isso que os portugueses iam até o continente africano capturar, né, prender e transportar esses escravos negros para o Brasil para serem vendidos, porque gerava muito lucro. E o trabalhador escravo é quando o escravo, já vendido, já sob um domínio de um senhor, ele é utilizado como mão de obra naquele modelo de plantation, né? Que é o modelo de que ele vai trabalhar nas grandes propriedades de forma forçada, né? Claro, a gente está falando de escravidão, e ele vai trabalhar no cultivo de cana-de-açúcar, no cultivo de café, quando a gente for falar no ano que vem, Brasil Império, tá? E será explorado de diferentes maneiras extremamente violentas, desde o seu trabalho, desde violações do seu corpo, desde violações de sua família, da estrutura familiar, seja na falta de liberdade e por aí vai, tá? Então, é essa escravidão que a gente está falando na Idade Moderna. E muito importante a gente entender que a escravidão moderna ela é muito diferente da escravidão que a gente viu ano passado, no sexto ano, lá na Idade Antiga, tá? Existem basicamente duas diferenças principais quando a gente fala de escravidão antiga e escravidão moderna. A primeira é, na Idade Antiga, não havia preferência por uma etnia a ser escravizada. Claro, hebreus foram escravizados, judeus foram escravizados, gregos foram escravizados, fenícios e por aí vai. Vários povos da Idade Antiga foram escravizados. Mas eles foram por quê? Ou eles eram prisioneiros de guerra, ou eles já adquiriam dívidas que não conseguiam pagar. Então, a questão étnica estava em segundo ou até mesmo terceiro lugar naquela sociedade, naquelas sociedades da Idade Antiga. Na Idade Moderna, não. Na Idade Moderna, a questão étnica, a questão racial, ela é muito presente. Tanto que serão escravizados na Idade Moderna, principalmente negros africanos e nativos indígenas. Claro, podemos ter casos muito raros de escravos asiáticos, como aconteceu em Portugal quando os portugueses chegaram lá, no Japão. Mas isso é muito pequeno, isso não é importante, isso não é importante, não isso não é determinante, não é um fator grande que possa
que a gente possa caracterizar a escravidão na Idade Moderna. É um caso isolado. As duas maiores etnias foram os indígenas e os negros africanos. Ponto. Essas duas são a mão de obra escrava durante praticamente toda a Idade Moderna. Tá bom? E aí sim, a gente pode falar, dentro dos negros africanos, nós teremos 4 ciclos da escravidão africana. E cada escravo retirado da África, em cada um desses ciclos, terá características étnicas, características culturais diferentes. Mas ainda são negros africanos, que é uma das etnias mais utilizadas na escravidão. É a mais utilizada, né? Os nativos eles estariam em segundo plano, mais próximos também. É porque o processo da escravidão indígena na América foi diferente, tá? Mas a gente pode fazer essa comparação. Então, essa é uma diferença. A questão étnica na Idade Antiga ela não existe. Um povo pode escravizar o outro porque ele é de determinado estado, de determinada etnia? Pode. Mas já a escravidão na Idade Antiga, a característica principal dela é como você se transforma em escravo na Idade Antiga. Ou você teve uma dívida ou você perdeu uma guerra. Você não foi capturado para você gerar renda para o seu senhor, como é na Idade Moderna. Tá? E isso nos leva a entender a segunda questão, que é justamente, na Idade Moderna, a sociedade colonial é uma sociedade escravista. Na Idade Antiga, muitos dos povos, não todos, que a gente trabalhou, eram sociedades com escravidão, mas não eram sociedades escravistas. E eu já falei essa diferença com vocês de uma vez. Qual é a diferença? Em uma sociedade escravista, o escravo ele é a base da produção, é a base da economia. Sem ele, aquele país quebra, por exemplo, economicamente. Na Idade Antiga é diferente. Temos escravos? Temos. Mas, tirando alguns grandes impérios, como o Império Romano, a maioria das sociedades que tinha escravidão, a escravidão ela não era essencial para a vida econômica daquela sociedade. Era mais uma característica cultural, digamos assim. Os escravos trabalhavam? Trabalhavam. Geravam riqueza? Geravam. Geravam dinheiro? Geravam. Mas era consequência das guerras ou das dívidas. E não eram causa. Isso eu vou explicar muito para vocês na nossa próxima aula. Tá? Então, se ficar confuso, pode ficar tranquilo que no Zoom eu vou explicar isso novamente. Então, temos essas diferenças. Né? A diferença entre sociedade escravista e sociedade com escravos, que já falamos. A diferença de uma etnia a ser escravizada na Idade Moderna e na Idade Antiga, isso não existe. Tá? A própria entrada desse escravo na escravidão é diferente. Na Idade Antiga, como você se transforma em escravo? Já falei várias vezes. Através de guerra ou através de dívidas. Na Idade Moderna, como você se transforma em escravo? Você é capturado para servir ao seu senhor quando você for vendido. Tá? Isso é diferente. Tá bom? Logo, as consequências da escravidão na Idade Moderna serão muito diferentes da Idade Antiga. E a gente pode dizer com segurança que, por causa da escravidão moderna, nós temos muitos casos na sociedade hoje em dia de racismo, de preconceito e por aí vai. Há uma ligação muito forte. E a gente vai estudar essas ligações esse ano e muito mais no ano que vem, quando a gente falar de império também. Tá? Então, nós temos essas características daí, tá bom? Deixa eu ver aqui, o que eu posso falar agora para vocês. Tá, falei da Idade Antiga, falei da questão da. Ah, o Império Romano foi uma sociedade, foi um estado, né, uma nação, um império da Idade Antiga, que nação não, né? Foi um estado. Que foi um império escravista. O escravo estava na base da produção do Império Romano. E pelos escravos se revoltarem,
isso acabou gerando uma grande crise no Império e o Império se desfez. Foi um dos motivos para o Império se desfazer. Tá? E a gente viu, depois do Império Romano, a Idade Média. E na Idade Média a gente não falou de escravidão na Europa, porque o modelo de escravidão deixou de ser utilizado. Tá? Não estava mais em primeiro plano. O que ocorreu na Idade Média na Europa? As relações entre senhores feudais e servos. O servo ele estava preso à terra, ele não era escravo. Tá? O senhor feudal não podia fazer com o servo o que ele bem entendesse. Só que quando a gente chega na Idade Moderna, a gente sai da Idade Média, a escravidão volta a ter um papel de destaque, mas agora nas colônias e não na Europa em si. Tá? Então, isso foi o caso da Europa. No caso do Oriente Médio, a gente falou sobre o islamismo. E a escravidão muçulmana continuou existindo durante a Idade Média. Tá? Tanto que foi essa influência muçulmana que gerou muitos escravos no continente africano ali, na área que os muçulmanos dominavam. Como a gente vê nesse mapazinho aqui, ó. Tá vendo? Terras muçulmanas. E aqui, durante a Idade Média, havia escravidão controlada pelos muçulmanos. Tá? E, como posso falar? Quando a gente chega na Idade Moderna e o litoral africano passa a ser colonizado, essa dinâmica da escravidão, que já era presente em sociedades africanas antes mesmo dos muçulmanos, que com os muçulmanos essa escravização ela aumentou aqui nessas regiões que estão de laranja mais claro, né? E tudo mais, com os europeus isso vai se intensificar de uma maneira muito maior, tá bom? Então, o tráfico de escravos, a gente pode dizer com segurança que a colonização europeia na África foi um dos motivos para a escravidão atingir as proporções que ela atingiu, tá bom? Ah, Início, então antes do europeu não havia escravo na África. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, o europeu ele é responsável, tem uma responsabilidade aí de levar a escravidão aos patamares que ela acabou alcançando, né? Então, dito isso, nós temos 4 ciclos da escravidão, do tráfico de escravos. Tá? 4 fases. 3 ciclos e a fase final. O primeiro é o ciclo da Guiné, tá bom? Que é um dos que é nesse ciclo que chegam os primeiros escravos africanos para as Américas, tá? E por que chegam esses primeiros escravos africanos? Eles já sabiam que isso seria muito lucrativo? Não. Mas o que acontecia no continente americano? A Igreja Católica tinha planos para os nativos americanos. E dentro desses planos estava a catequização. Logo, a Igreja Católica defendia que esses indígenas não seriam escravizados, não poderiam ser escravizados. Logo, se a Igreja está interferindo na escravização do índio, os colonos têm que procurar uma outra alternativa. E aí eles pensam nos escravos negros africanos que eles têm já contato ali no litoral africano, pois já havia sido colonizado, naquela época das grandes navegações. Tá? No início, né? E aí a gente tem o ciclo da Guiné, onde esses escravos eles vêm da região da Guiné-Bissau, Senegal e Gâmbia. E são esses escravos que, quando chegam no Brasil, vão começar o trabalho na cana-de-açúcar, no Brasil. Depois, nós temos o ciclo da Angola. Tá? E esse ciclo da Angola há uma outra interpretação da igreja aí de novo, né? Enquanto no ciclo da Guiné, a igreja dizia que o índio não podia ser escravizado, no ciclo angolano, a igreja já diz que a escravização desses negros africanos seria a chance que essas pessoas teriam para alcançarem a salvação após a morte. Visto que, para a interpretação católica daquela época,
esses negros africanos, eles viviam em um continente que estava amaldiçoado. E para se libertarem dessa maldição, eles teriam que pagar com trabalho e vida, e após a morte seriam salvos. Tá? Então, é uma maneira da Igreja Católica justificar, dar motivo para você escravizar o negro e não o índio. Tá? E nesse momento do ciclo angolano, a dinâmica, as relações da escravidão já estão tão estabelecidas que é nesse momento em que aquelas grandes feiras de escravos elas passam a proliferar no litoral africano. Tá? E temos a atuação de um grupo chamado Pumbeiro, que é o cara que vai comprar os escravos em nome de um senhor para qual ele trabalha. Então, o senhor de escravos aqui no Brasil, ele manda o seu Pumbeiro lá para a África, ele compra os escravos e os escravos vêm. Tá? E congoleses de benguelos, esses grupos étnicos, foram os mais escravizados nessa fase. Na fase do Benin e da Omé, que é a terceira, século XVIII a 1815, é a fase onde, no caso do Brasil, nós estamos tendo contato com a mineração, tá? Já no final do século XVII já tem. E esse ciclo, ele vem da região onde haviam escravos islamizados, escravos muçulmanos, por causa daquela influência dos árabes no continente africano que a gente falou agora há pouco. Tá? Então, nesse ciclo aqui do Benin e da Omé, eles vêm, se eu não me engano, mais na região central da África. Tá? Então, é a transferência desses escravos muçulmanos. E o último ciclo é o ciclo da repressão inglesa, que é o momento em que a Inglaterra ela interfere diretamente nesse tráfico de escravos do Oceano Atlântico para limitar e até mesmo acabar com a escravidão, acabar com esse tráfico de escravos, na verdade. Tá? Por que a Inglaterra se presta a isso? Porque ela é boazinha, ela acha que a escravidão é ruim e ela se vê no dever de acabar com a escravidão? Não. A Inglaterra entende que esses escravos eles não recebem salário, eles trabalham de forma forçada. E a Inglaterra, naquele momento, tinha passado pela Revolução Industrial. E ela tinha muitos produtos para serem vendidos, para ela poder enriquecer, já que as colônias da Inglaterra não tinham grandes riquezas naturais, né? Então o mercantilismo inglês ele se desenvolveu através da venda de produtos. E nesse momento, agora a Inglaterra tem produtos industriais. E ela pensa o seguinte: pô, tem uma montanha de gente na América, só que muita dessa gente são escravos que não consomem, que não têm dinheiro para consumir. Se essa galera ficar livre, se a escravidão for abolida, essas pessoas passarão a trabalhar por um salário e elas poderão consumir nossos produtos. Então, a Inglaterra, ela interfere no tráfico de escravos, ela pressiona as nações escravistas a reduzirem a escravidão até acabar, tudo em vista de benefícios econômicos, tá bom? Isso a gente vai falar com mais detalhes no ano que vem, tá? Que ainda falta bastante coisa para a gente falar da Inglaterra até chegar nesse ponto, tá bom? Então aqui a gente tem, né, um tráfico de escravos, né, as regiões onde foram levados esses escravos, né? Mas felizmente, felizmente não, né? Pelo menos não. Assim, apesar dessa situação horrível, né, que esses negros passavam, houve também muita resistência a essa opressão que eles sofriam. Então, deixa eu ver uma coisa aqui, rapidinho. Não, antes de eu falar da resistência, vamos falar da opressão. Vamos explicar um pouco mais sobre como essa opressão funcionava para esses escravos. Os escravos, no Brasil, eles são os mãos e pés do desenvolvimento colonial. Então, tudo de riqueza que o Brasil gera nesse período, gera a partir da mão de obra escrava. Tá?
Então eles vão trabalhar em jazidas de ouro, em grandes plantações, alguns no próprio tráfico de escravos, tá? E isso é bastante importante da gente abordar e eu vou falar sobre isso na nossa aula do Zoom, melhor, tá bom? Vou ver se eu acho alguns exemplos pra gente. E alguns escravos também, alguns não, uma parcela considerável também tinha atividades complementares, em que os escravos que acabavam construindo uma relação, como eu posso dizer, menos violenta com os seus senhores, em que os senhores já confiavam nesses escravos, eles tinham não uma liberdade, mas eles conseguiam desenvolver algumas atividades econômicas complementares. Por exemplo, eram, por exemplo, os negros de ganho, acho que era esse o nome, em que eram escravos e que vendiam produtos dentro dos centros das cidades na colônia. Tá? Vendiam comida, tecidos, assim, não lembro agora, tem que dar uma pesquisada melhor. Mas eles faziam isso e o Senhor permitia. Quer dizer que eles enriqueciam e tudo mais? Não, tá? Mas era uma maneira deles conseguirem ter alguma coisa própria, né? Então, temos essas questões da opressão. E o dos motivos que falam aqui nessa página 222, que levavam os escravos a serem, os escravos negros a serem escravizados mais do que os indígenas no caso do Brasil. Temos que o comércio de escravos do Atlântico é mais lucrativo, né? A gente falou no início. Temos a questão da expansão da fé católica, que a gente falou que a Igreja Católica está interessada em converter esses nativos ao catolicismo. Temos as doenças trazidas pelos europeus, que no Brasil vão acabar contribuindo para que muitos nativos já acabem morrendo e para fugir do contato com esses europeus, esses nativos vão cada vez mais entrando no território para ver se conseguem fugir. Isso aqui a gente vai falar melhor na próxima aula. E temos essa questão aqui, mas essa questão aqui eu não gosto. É uma visão equivocada que diz que o indígena resiste ao trabalho escravo nas lavouras, nas plantações. É como se dissesse que o negro ele estaria mais adaptado a ser dominado. Isso aqui é totalmente equivocado, é totalmente errado, tá, gente? Então essa parte aqui, eu não vou trabalhar com essa abordagem, porque isso aqui está errado, tá bom? Tenho amigos historiadores que se lessem isso aqui teriam um troço. Então, vamos trabalhar com esses três, tá bom? Comércio lucrativo, a expansão da fé católica e as doenças trazidas pelos europeus que vão contribuir para que o indígena seja menos escravizado e o negro africano seja mais, tá bom? Agora, como que esse escravo ele entrava na na dinâmica colonial, né? Ele já entrava a partir do momento em que ele era vendido no litoral e viajava através do navio negreiro em direção à, à colônia que ele iria ser vendido, né? Então, esse navio negreiro ele é verdadeiramente um rito de passagem, né? Um rito de passagem bastante violento, em que muitos desses negros já acabam presenciando a péssima situação que eles iriam viver, né? Alguns até mesmo viam naquela passagem como se, por causa da religiosidade de alguns dos povos, né? Viam na passagem do navio negreiro como um ritual de que eles fossem ir para outro plano, ir para outro mundo, né? E nesse outro mundo eles teriam uma vida melhor. E que aquela passagem seria um mal necessário. Só que imagina a frustração dessa pessoa quando saísse do navio e visse que não era nada daquilo que ela pensava. Não eram todos não, tá gente? Eram
casos isolados, assim, né? Grupos pequenos, que não tinha outra alternativa a não ser pensar que e ter uma esperança de que aquilo ia acabar e em algum momento eles iriam melhorar, mas infelizmente não era assim que acontecia. Isso aqui a gente comenta na aula mesmo, tá? E quanto à resistência, nós tínhamos, nós temos três casos que o livro diz pra gente aí. Existem muitos outros, tá, gente? Nós temos a criação dos quilombos. O que eram os quilombos? Eram locais em que escravos fugidos dos senhores se organizavam e montavam uma pequena sociedade onde eles pudessem sobreviver, pudessem escapar da escravidão e pudessem sobreviver, tá? Muito se fala hoje da questão do Zumbi dos Palmares, que foi um grande líder do Quilombo dos Palmares. E tem gente que fala, de maneira maldosa, né, de que o próprio Zumbi dos Palmares tinha escravo e tudo mais. E assim, gente, a gente não pode esquecer que mesmo com tudo que a gente está vendo aqui de ruim para esses negros africanos, eles estão inseridos em uma dinâmica onde a escravidão é algo normal. Então, a gente não pode cobrar dessas pessoas terem uma consciência de classe de que a escravidão é algo que eles têm que combater. Eles combatem da maneira como eles conseguem, através de fuga, através de outras coisas que a gente vai falar aqui, tá? Mas se, por exemplo, havia escravos ainda no Quilombo dos Palmares, compostos pelos próprios negros, isso não é algo estranho se a gente pensar que a escravidão era algo comum na sociedade naquela época, tá? Estranho seria se... Não é nem estranho seria, né? Mas essa questão da abolição da escravidão e tudo mais, isso tudo é um processo que vai sendo construído. Até que a gente chega lá pelo século XVIII e XIX, em que o movimento abolicionista contra a escravidão já está muito forte e a escravidão consegue ser derrubada finalmente. Mas até isso conseguir, até essa realidade mudar, isso demora muito tempo, gente. Outra maneira de resistir é você tentar preservar a sua cultura, é preservar a sua religiosidade. E como que muitos negros vão fazer isso? Através do sincretismo religioso, em que eles vão ver na religião católica elementos de suas próprias religiosidades. Como assim? Pensa, por exemplo, nos santos, os santos católicos, o São Jorge, por exemplo. Tá? O São Jorge, numa religião afro-brasileira, que é a Ubanda, ele é visto como um orixá Ogum, se eu não me engano é esse. Tá? Tecnicamente é o mesmo santo, só que o significado é diferente. Então, para quem é da Ubanda, vê São Jorge não como São Jorge, mas como Ogum, como esse orixá. E quem é da Igreja Católica vê São Jorge como São Jorge. Esse exemplo e muitos outros são criados a partir das relações entre as religiosidades africanas e a religião católica. As religiões nativas também, tá? Geram outros. Então, ocorre esse sincretismo religioso, que é essa mistura religiosa. E isso acaba fazendo com que muitos escravos já acabem preservando um pouco de sua própria identidade, tá? E faz com que eles consigam suportar um pouco mais a dominação que eles sofrem, tá bom? Temos também uma outra questão da resistência, que é a própria relação entre senhores e escravos. Mas isso é um pouco mais complicado e vou deixar para falar em aula, na aula do Zoom com vocês, tá bom? Basicamente é isso, tá? Eu sei que eu me alonguei mais nessa aula e tem coisas aqui que a gente ainda vai ver pelo Zoom, apesar desse capítulo pequenininho, porque eu acho esse tema bastante importante e ele complementa demais as nossas matérias sobre colonização, né? Brasil Império ano que vem e tudo mais, tá bom?
basicamente é isso, gente. Eu vou ficar por aqui e a gente continua semana que vem, tá bom? E estudem. A gente teve uma conversa ontem, vocês têm que dar uma estudada maior, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.